A paz do Senhor, igreja. Não pode ser mais forte. A paz do Senhor, igreja. Tem alguém feliz aí? Hoje a gente vai ser bem eclético. A gente vai do voz e violão ao forrozinho abençoado. Você diz amém? Sou muito honrado de estar nesse projeto Visão do Futuro pela segunda vez. Quero ser muito grato ao pastor Wendel e a todos que compõem esse projeto. E uma honra poder estar aqui nessa tarde com adoradores. Você diz um amém mais forte por isso? Que bom estar aqui nessa tarde e saber que eu não vou ministrar e cantar sozinho. Tem alguém que trouxe adoração no coração aí? Teve alguém que trouxe uma visão para o céu, uma visão do futuro aí, meu irmão? Nós teremos as nossas vidas impactadas, transformadas para melhor nessa tarde. E eu quero convidar você a começar cantando e adorando ao Senhor. Não fique de boca fechada, vamos adorar ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai. Eu quero ouvir sua voz. Coração. Cadê você? Coração. Coração que é inspirado por Jesus. Onde está a sua voz? Como fruto desse novo coração. Declare nessa tarde. Eu declaro a paz. Te abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. O que é que você é? Somos assim bem ajustados, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Você consegue cantar para alguém do lado aí, ó? Precioso és para mim. Vamos lá? Vamos exercitar esse louvor. Vamos exercitar. Precioso és para mim, querido irmão. Levante sua mão para o céu nessa tarde, porque o Rei dos Reis está presente aqui nesse lugar. E se você pode levantar pelo menos as duas mãos para o céu e declarar que Ele vai reinar nessa tarde no teu coração, na tua vida, na tua família. Cante. Podes reinar. Cadê sua voz? Senhor Jesus, teu poder o povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás. Ele está, meu irmão. Visita cada irmão, cante junto. Visita cada irmão, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, desfaz toda tristeza. Glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Você pode levantar as duas mãos para o céu e dizer: podes reinar. Declare nessa tarde, meu irmão, a presença do Senhor que é habitar neste lugar. Sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor. Eu te louvarei. Você consegue cantar? Eu te louvarei.
louvarei. É com você. De todo. Você pode fechar os seus olhos, se desligar da terra e dizer: eu te adorarei, Senhor, de todo meu coração. Erga a sua voz e diga: na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Erga a sua voz e cante mais forte. Na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Tem alguém que sente a presença de Deus nesse lugar? Aponta para o céu assim. Aponta para o céu assim. Aponta com o dedo para o céu. Ao único que é digno de receber. Diga para ele: a honra e a adoração é sua. É você quem tem que entregar. Você consegue fazer isso nessa tarde? Enche esse lugar de adoração ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos, erga a sua voz. Coroamos. Coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu posso te convidar a fazer algo nessa tarde? Você consegue ficar de pé para a sua voz sair melhor? Você consegue ficar de pé? Eu sei que esse horário após o almoço é um horário que muitos sentem um sono, né? Você não pode sentir isso nessa tarde. Essa tarde é tarde de adoração. E quem entregar tudo em adoração ao Senhor verá a vida sendo transformada, verá o seu coração sendo transformado. E eu quero te convidar para adorar ao Senhor, levantando as suas mãos e dizendo: levante as suas mãos se possível, para te adorar, ó Rei. Onde está a sua voz? Cante mais forte. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar onde do Senhor. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é estar nos átrios do. Meu prazer é viver na casa onde flui o amor. Quantos sentem a glória de Deus nesse lugar? Diga para Ele: estou no teu jardim. Estou. Tranquei a porta. Abri. Você pode cantar mais forte. Com minhas lágrimas, gotas. Levante as suas mãos e diga: Senhor, não quero que os meus olhos não percam o brilho. Do primeiro amor por ti. Em mim se perca o desejo
tarde de resgate, então canta. Vem, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Quero teu bom perfume, primeira essência, meu jardim. Vamos levantar a nossa adoração. Se você pode levantar as suas mãos e dizer te adoro, levante as tuas mãos e diga te adoro. Te adoro. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, Senhor. Pega a sua voz e diga: vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Você pode soltar um grito de adoração, aleluia e glória a Deus ao Senhor. Olha para alguém do lado e diga: não sente. Diga: não sente agora. Sabe por quê? Você vai olhar no olho desse irmão que está do seu lado e vai cantar: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante. Talvez ela só precisava escutar isso nessa tarde. Então cante. Chega de ficar sofrendo nesse seu complexo, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha no olho dela e diz assim, ó: eu venho falar do quê? Que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Onde é que ele está? Cante pra alguém. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos. O que, meu irmão? Inexprimíveis. Daí você pode então ir pra ele algo importante. Levante as duas mãos, levante e cante, exalte ao Senhor. Onde está a sua voz? Você tem um valor. Se move em você. Você tem um valor. Se move em você. Cante pra alguém do lado. Você tem um valor. O Espírito Santo. Aleluia. Você tem um valor. Vamos melhorar esse negócio. Se você é homem, você vai sair do seu lugar e abraçar pelo menos 3 homens de Deus. Se você é mulher, vai sair do teu lugar e vai abraçar pelo menos 3 mulheres de Deus nesse lugar e vai dizer: você tem um valor especial para o Senhor. Saia do seu lugar em nome de Jesus e deixa o teu abraço curar nessa tarde. Isso, sai do teu lugar em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha medo. Esse abraço que talvez você nunca tenha recebido, de um pai, de um irmão, de um familiar, você é canal de Deus através desse abraço. Você vai abraçar pelo menos 3 pessoas e vai dizer para ela: você tem um valor, você é especial para Deus. Deixa a presença de Deus te curar nessa tarde. O valor, o Espírito Santo. Continua cantando, continua cantando. Você tem um valor. Se move em você. Quero ouvir sua voz. Você tem um valor. Se move em você. Você tem um valor. Se move.
em você. Você pode soltar um glória a Deus aí mais forte, meu irmão. Pode sentar dando glória ao nome de Jesus. Pastor Alexandre. Amados, o Elisaque que está cantando aqui na frente de vocês essa tarde. Isso, abraça nessa tarde. Quantos sentiram um abraço de Deus aqui neste lugar? Quantos sentem a glória de Deus aqui sobre nós? Existe cura do céu para acontecer nessa tarde. Se eu fosse você, eu começava a abrir a sua boca e glorificar mais ainda, porque essa presença que está te envolvendo é a presença que vai queimar até os teus ossos nessa tarde. A presença de Deus vai te envolver de um jeito que você não vai conseguir ficar de boca fechada. A presença de Deus vai te envolver de um jeito que você vai sentir o Espírito Santo te abraçando nessa tarde. Eu sinto já Ele nos abraçando neste lugar. Elisaque, o que é que você trouxe para me dizer nessa tarde? O Elisaque que está com a mão levantada aqui foi curado um dia. E é por isso que eu vim falar de cura para o seu coração. Tem pessoas machucadas, tem pessoas feridas. E pode parecer estranho, mas esse horário era para ser assim mesmo. Era para ter apenas essa quantidade de pessoas. Deus marcou este momento como uma reunião com você. O ambiente poderia estar lotado já nesse momento, mas eu sei que vai lotar daqui para mais tarde. Mas os que vieram agora receberão uma porção especial do Senhor. Você consegue dizer para a pessoa do seu lado, diga, tem cura para acontecer nessa tarde. Diga com convicção, com um sorriso de profeta, diga, tem cura já acontecendo aqui nessa tarde. Eu fui curado e eu vim falar de cura. O Elisaque que está aqui na frente de vocês recebeu tantos livramentos, assim como você também. Livramentos de morte. No ano de 1991, uma mulher era envolvida com cigarro, com bebida. Ela era envolvida com más amizades. E quando foi um dia, ela descobriu que ela estava grávida. O fato dela estar envolvida com tudo aquilo, não ter amigos, não ter até mesmo um esposo, e agora perceber que estava grávida, foi um dos maiores impactos da vida daquela mulher. Ela começa a entender, dá continuidade à gestação. Só que quando chega um dia, ela escuta uma voz falando ao seu ouvido. E tem pessoas que estão ouvindo tantas vozes, e o Espírito Santo está querendo falar com você simplesmente de forma mansa e suave aqui nessa tarde. Talvez você esteja esperando, assim como Elias, esteja esperando ouvir a voz de Deus no terremoto. Talvez você esteja esperando, como Elias, ouvir a voz de Deus no vento forte. Talvez você esteja como Elias, querendo ouvir Deus através do fogo nessa tarde. Mas quando Elias se cala dentro daquela caverna, ele escuta uma voz mansa e suave. E essa voz mansa e suave está dizendo nessa tarde: levanta, levanta. Aquela mulher escutou essa voz que poderia trazer literalmente o arruinar total para a sua vida. A voz dizia mais ou menos assim: aborta essa criança, aborta essa criança. Mas de repente, uma outra voz mansa e suave, que é essa que eu estou falando aqui, soa ao seu ouvido dizendo: você não pode abortar essa criança, porque essa criança é um projeto meu. Aquela mulher entende aquele projeto, mesmo sem conhecer a voz de Deus, dá continuidade à gestação. Só que quando chega o dia de dar à luz aquela criança, aquela mulher entra em desespero total, precisa abandonar aquele bebê no hospital. Só que Deus ainda visita os hospitais. Tem alguém que acredita nisso aqui? O Espírito Santo estava dentro daquela maternidade e fala com a enfermeira: pega essa criança e entrega nas mãos daquele rapaz que vai passando lá fora. Poderia ser muita gente que estaria passando ali fora, mas Deus tem o endereço certo para colocar nas mãos certas. Você está entendendo o que Deus está falando? Aquele bebê chega às mãos daquele rapaz,
e ele mesmo afastado dos caminhos do Senhor, escuta a voz de Deus dizendo: leva lá na casa da sua irmã que eu tenho uma oração para atender. Aquela irmã recém-casada recebe aquela criança nos seus braços, doida para ter um filho. Ela cria a criança com muito amor, com muito carinho, começa a ir para os círculos de oração, escola dominical, culto doméstico em casa. Aquela criança cresceu na graça, no conhecimento, começou a amar a música. E hoje essa criança está com os 2 braços levantados aqui para te dizer: Jesus tem um propósito muito maior em sua vida. Jesus nunca te perdeu de vista, e Ele tem uma visão de futuro para você. Você consegue dar um glória a Deus aí, meu irmão? Existe um propósito até nas coisas que deram errado na tua história. E se você consegue olhar no olho desse irmão que está do seu lado, diga assim: até quando está dando errado. Não, diga com convicção, diga: até quando está dando errado. Diga assim: ó, se acalme, porque até quando está dando errado, levante a sua mão para dar um glória. Até quando está dando errado, está dando certo. Você tem um glória a Deus aí, meu irmão? Pode estar dando errado aos teus olhos, mas está dando certo. Essa criança que cresceu frustrada, eu não sei porquê, porque eu recebia tanto amor, mas o fato de ser filho adotivo me impactou pelo resto da minha vida. E eu quero já mandar um abraço para meus pais, irmão Isaac, irmã Elilda. Quem conhece esse casal aí? Meus pais adotivos, que me amam como Cristo amou a igreja. E eu quero dizer que eu os amo muito. E aquilo que era para ser morte, hoje está gerando vida. Você diz amém? Eu estou com uma filhinha de 3 anos, Maria, e agora nesse mês vai nascer Maitê. Você dá um glória a Deus por isso? Quero mandar também um abraço para minha esposa, para minhas 2 filhinhas que estão em casa assistindo. Amo vocês. Era para dar errado. Você era para dar errado. Pela quantidade de frustrações que você carrega até hoje, você era para ser exatamente um projeto falido, não é verdade? Pela ausência do seu pai, você era para ter se tornado uma das piores pessoas. Por ausência de abraço, você era para ter se tornado uma pessoa tão rude. Teve pessoas que tiveram até dificuldades em abraçar nessa tarde. E tudo isso gira em torno de coisas que passaram sobre a sua vida, e que até hoje, até atitudes que você toma, você não sabe que você age assim por causa de coisas que aconteceram no seu passado, na sua infância. Traumas, abusos, ausência, abandono. Mas eu quero profetizar que nessa tarde estará caindo por terra tudo aquilo que tem maltratado e impedido de você ser pleno e cumprir o ID do Evangelho. Eu cresci frustrado, sim. Cada vez que alguém me perguntava: é verdade que você não é filho do seu pai? Isso me frustrava muito. Eu com 5 anos de idade apenas não conseguia nem responder. Eu juntava o choro, quando chegava em casa eu ia chorar. Eu não sabia nem responder. Como assim que eu não sou filho do meu pai, da minha mãe? Chegava em casa, ia chorar, e os dias iam se passando. E após ser descoberto que eu era filho, meus pais contaram, dizendo que eu era filho adotivo, mas que a melhor coisa que tinha acontecido na vida deles foi ter ganhado Elisaque como presente para aquela família. Apesar de tanto amor, as incompreensões do nosso psicológico, da nossa vida, elas continuam reinando com a gente. E para você ver o nível de apego que a gente teve com a minha avó, ela se tornou uma criancinha de novo. Até as fraldas dela a gente limpava, dava comida na boca da minha avó. O apego nos últimos dias da minha avó foi tão grande que no dia que perdemos ela, o meu coração se dilacerou. E eu, tentando ser forte, dizia para mim mesmo: eu vou juntar as minhas forças, vou dormir no quarto da minha vozinha, para isso passar mais rápido. E eu sei que nessa tarde tem muita gente tentando bater de frente com as situações que estão maltratando você, as situações de adversidade, dizendo: eu vou ser forte. Mas você sabe que a sua força é pequena. No dia da angústia, muitas vezes a nossa força é pequena.
E talvez você esteja exatamente assim. E eu vim te dizer que por mais que você esteja levantando a sua cabeça, esteja de cabeça erguida, pode ser que esteja dando tudo errado, mas existe um propósito muito maior do que toda essa adversidade que você está passando. Os dias se passaram e Elisaque, ansioso, começou a ter insônias, começou a perder o gosto por cantar, começou a perder o gosto por pegar o violão, começou a perder o gosto por vir à casa do Senhor. Comecei a perder o gosto por tudo, a ir trabalhar, estar perto dos amigos. E naquele dia eu percebi que eu estava mal. Cursando o primeiro período de psicologia, eu comecei a estudar e entender que aquele meu diagnóstico estava se tornando cada vez mais próximo de uma depressão. Elisaque agora estava depressivo, porque não tinha tratado a ansiedade, não tinha tratado os traumas nunca na vida. Eu não sabia que existia um propósito por trás de tudo isso. Os dias se passavam e eu começava a perguntar ao Senhor, por quê? Talvez a sua pergunta para o Espírito Santo nessa tarde seja, por que, Espírito Santo? Por que, Senhor? Só que eu saí de casa um dia, estava indo a um culto, Deus tinha falado grandemente naquele culto. E quando eu estava voltando para casa, da casa da minha noiva, que hoje é minha esposa, os dias estavam tão turbulentos, que naqueles últimos dias eu estava maquinando a minha própria morte. E no meu coração eu estava dizendo, eu vou dar um fim a tudo isso. Só que uma das vozes mais tenebrosas que o ser humano pode ouvir, é a voz do inimigo. Tampe os teus ouvidos espirituais para a voz do inimigo nessa tarde. Eu escutava uma voz dizendo ao meu ouvido, dê um fim a tudo isso, acabe com essa dor. E naquele dia, quando eu saí da casa da minha noiva chorando, dizendo que ia para casa, eu tomei um novo rumo. Peguei a BR-304, caminho de Natal, e próximo ao batalhão da polícia, minha mente estava projetada para pegar o carro e bater de frente uma carreta. Naquele dia eu iria dar um fim à minha vida, ao meu propósito de família e ao meu ministério e tudo aquilo que o Senhor tinha projetado sobre a minha vida. A dor era muito maior do que eu não conseguia aguentar, eu não conseguia trazer alguma resolução para aquilo. Só que Jesus está visitando você, meu irmão, com aquelas orações que você faz chorando lá dentro do seu carro. Tem horas que você não consegue falar com Jesus em nenhum canto da sua casa, mas você pega o carro e sai falando com Jesus. Jesus está falando com homens de Deus aqui nessa tarde. Eu vim para te dizer, Ele está dentro daquele carro com você, escutando as tuas orações. Ele estava dentro daquele carro, e eu a mais ou menos 120 por hora, e o sentimento bate o carro de frente de uma carreta e dá um fim a tudo isso, dá um fim a essa dor. Só que naquele dia eu senti o volante do carro puxando para o acostamento. O volante do carro puxou para o acostamento, eu simplesmente parei e eu gritava dizendo para Deus, por quê? Por quê, Senhor? Por que eu estou vivendo isso? Eu dediquei a minha vida ao louvor, à música desde da minha infância, desde os meus primeiros dias. O Senhor tem projetos, tem promessas. O Senhor tem me permitido viver tantas coisas, tem me dado composições, louvores. Estou prestes a casar, mas a minha vontade é de morrer. Naquele dia eu escutei a voz do Espírito Santo dentro daquele carro, de forma simples e curta. Não pergunte mais por quê. Pergunte para quê. Você consegue dizer para alguém que está do seu lado? Em nome de Jesus, seja canal de Deus e diga isso para essa pessoa que está do seu lado. Diga, não pergunte mais por quê. Pergunte para quê. Quantos estão entendendo que Deus tem um para quê nessa tua história? Eu comecei a perguntar para quê. Fui para casa naquele dia consolado pelo Espírito Santo. 36 horas sem dormir, mas naquele dia eu dormi como um anjinho. Estava ali, agora entendendo que eu deveria mudar as minhas palavras
E na medida que eu fui mudando as minhas palavras e perguntando ao Senhor para quê, dizendo que eu não prestava mais antes, agora eu estava dizendo: eu vou ser curado. Eu dizia para mim mesmo: eu estou sendo curado. Subia ao púlpito para cantar, para pregar, e dizia para mim mesmo: irmãos, Deus tem cura para derramar nessa tarde, assim como eu já falei. E eu dizia: Deus está me curando nessa tarde. O processo de cura começou a acontecer. Eu não entendia que aquilo que se chama cura real e espiritual estava tão perto de acontecer. E eu viajei com mais ou menos 12 horas para o estado do Piauí. Estava evangelizando dentro de um presídio. E naquele dia, enquanto eu estava evangelizando dentro daquele presídio, viajei com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico. Aquele Elisá que tinha tentado suicídio dias antes, tinha começado até a ver alucinações, vultos, presenças ruins. Eu saí carregado dizendo: Deus, se o Senhor ainda tem alguma coisa nessa minha vida, no meu ministério, possa ser que o Senhor faça alguma coisa. Mas eu não estou com muitas expectativas, a minha fé está tão pequena. Mas nos ambientes mais improváveis, são os ambientes que Jesus reserva para falar com você. Talvez você tenha dito: eu vim para um simpósio, eu vim aqui para ter alguma direção nova na minha vida. Mas você não tem dimensão do que está acontecendo no reino espiritual, que Deus irá fazer sobre você e a tua casa. Você diz um amém, pelo menos? Entrei dentro do presídio, e enquanto eu estava segurando na mão de um presidiário, profetizando vida sobre a vida daquele rapaz, aquele Elisaque, que estava triste, depressivo, foi visitado pela presença do Senhor. E eu quero que você junte o glória a Deus aí para você dar comigo, em nome de Jesus. Naquele dia, o Elisaque, que estava depressivo, segurando na mão daquele presidiário, começou a sentir uma cachoeira de graça lavando dentro do seu coração. Instantaneamente foi embora depressão. Você tem um glória a Deus para dar para Jesus? Foi embora ansiedade. Você tem um glória a Deus para dar para Jesus? Foi embora a síndrome do pânico. Foi embora naquele dia o sentimento de inferioridade, os laços de morte. E esse Elisaque que está aqui na frente de vocês nunca mais sentiu aquilo que eu sentia antes. O Senhor me curou instantaneamente. E desde aquele dia, o Elisaque que foi curado jamais parou de contar o testemunho que Deus ainda cura. Olha para alguém que está do seu lado, segura a mão dessa pessoa, balança a mão dessa pessoa, dá um chacoalhar na mão dessa pessoa aí do seu lado e diga: Deus ainda vai fazer grandes coisas na tua história. Deus ainda irá fazer grandes coisas na tua vida. Deus tem cura sendo feita neste lugar. Você tem um glória a Deus para dar para Jesus? Tem cura acontecendo exatamente nesse momento. Tem pessoas sendo curadas. E eu posso te dizer com convicção: até agora eu fico aqui pensando como foi que resisti. No meio do trajeto minha vida quase eu perdi. A voz embarga pra falar, mas milagre a gente tem que contar. Você crê que um dia você vai contar o seu milagre também, meu irmão? Abandonado, esquecido, agora estava eu ali. Escuta a voz de Deus. A dor na alma era tão grande e eu pensei: Deus esqueceu de mim. No meu cantinho cada lágrima pesava e eu ficava ali. Mas olha o que Deus fez, meu irmão. Mas Deus se importa com toda a situação. Onde é que Jesus está? Sempre estava ali, escutando cada oração. E quando mais doeu, Deus entrou na prisão. E foi lá que o céu
você não vai morrer. Você tem um glória a Deus para dar para Jesus? Eu vou dizer de novo para o seu glória a Deus ser mais forte. Você não vai morrer. Você crê, meu irmão? Eu estou com você. Receba. Minha graça te abraça nessa hora. Um milagre hoje faço em tua história. Estou com você. Levante a sua mão para cantar. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. A morte já bateu a minha porta. Eu me lembro que perdi a esperança de voltar a ter vontade de viver. Se você pode fechar os seus olhos, diga para Ele: Pai, estou aqui. Você consegue sentir o seu Pai neste lugar? Olha para mim. Como é que você está? Desesperado por mais, aleluia, de ti. Levante sua mão. A tua presença é o meu sustento. A tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir o que eles aqui, a tua voz dizendo assim. Quantos estão entendendo a voz de Deus? Feche os teus olhos e escuta. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ele te trouxe aqui. O Espírito Santo de Deus está te dizendo: vem, filho amado, vem como estás. Ele está dizendo para você: vem, filho amado, vem, filho amado, vem como estás. Você pode levantar a sua mão para o céu e clamar: Abba, Pai. Diga forte: Pai, meu Pai, meu Pai, meu Papai. Abba, Pai, Abba, Pai. Então olha para alguém e canta assim, ó: lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Já vamos finalizar. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Cante. Nem era pra você, mas Deus falou assim. O que foi que ele disse? Esse aí vou levantar. Onde estão os vivos e de pé aqui nessa noite? E onde colocar a mão eu vou abrir. Onde está a sua voz? Cante, cante, cante. Não chore. Levanta, levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que o que vai acontecer. Deus mandou.
consegue segurar na mão de alguém que está do seu lado e dizer para ela: eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de... O que é que ele quer? Eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Quantos estão sentindo a cura aqui nessa tarde? Quantos estão sentindo a mão de Deus abraçando aqui nessa tarde? Levante a sua mão e levante a sua mão e diga: te adorar, te adorar, te adorar é o que sustenta. Eu não vou. Pode ser melhor, cante. Te louvar em meio às tentações. É mais que o quê? Você pode ficar de pé para esse negócio ficar melhor? Vai, vai. Posso não ver o amanhã. Levante as suas mãos para adorar. E sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor, então louve, simplesmente louve. Pode ficar melhor, meu irmão, cante mais só. Deixa o teu louvor encontrar o céu. Não importa, louve, levante suas mãos. Teu louvor seja curado enquanto canta em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Cante. Ele trabalha pra o que nele caminha contigo. Onde estão os adoradores? As duas mãos para o céu. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Onde está a sua voz? Com muito louvor, com muito louvor. Em nome de Jesus, profetiza sobre a vida de alguém aí para finalizar esse momento. Diga: Jesus já te curou nessa tarde. Jesus já mudou a tua rota nessa tarde. Jesus já tocou a tua alma nessa tarde. Olha para ela e diga: receba a cura em nome de Jesus. Você pode fazer um barulho de glória que o inimigo não gosta de ouvir. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Para finalizar, cante mais uma vez. Te adorar é o que... É com você, meu irmão. Não vou perder. Enquanto você canta, Deus está visitando os teus traumas. Enquanto você canta, Deus está visitando a tua infância, a tua adolescência. O sentimento de dor é mais que estratégia. Aumenta esse volume no último, vai. Posso não o amanhã, mas hoje. Levante as mãos para dizer: esse deserto já chegou ao fim. Levante a mão e diga: o Senhor está cuidando de nós. Você pode fazer barulho de glória aí, meu irmão. A Deus toda honra e glória. Muito obrigado, meus irmãos. Pode sentar glorificando o nome de Jesus. Deus abençoe essa tarde especial. Gratidão, pastores.